não precisa. Boa noite a todas, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos meditar uma leitura do Livro do Céu, do volume 4, volume 2, capítulo 4, 14 de março de 1899. Outros flagelos, preparados em particular. Um momentinho. A leitura é: Jesus refugia-se no coração e chora a sorte das criaturas. A alma faz de tudo para consolá-lo e chora junto com Jesus. Esta manhã, meu docíssimo Jesus, transportando-me juntamente com ele, fazia-me ver a multiplicidade dos pecados que se cometem, e era tais e tantos que é impossível descrevê-los. Então, nesse primeiro pedacinho, eu já vejo como que isso está tão atual hoje em dia. Hoje as coisas assustam tanto a gente, nesse carnaval mesmo, foi tantas ofensas a Jesus, que a gente não consegue realmente descrever tanta coisa que acontece. Nós temos que fazer reparações, mas a gente não consegue nem saber direito o que reparar de tanta coisa que está acontecendo, tanta ofensa. As pessoas, elas parecem que não se contentam, elas têm que sempre fazer mais, estão procurando cada vez mais meios e usam uma criatividade, eu diria, diabólica, para poder estar ofendendo cada vez mais a Jesus. É como não procuram desviar o foco. O foco é destruir a imagem de Jesus. E Deus, ele nos fez a imagem e semelhança dele. E parece que as pessoas querem destruir essa imagem de Deus, justamente nos tirar essa identidade divina que está em nós. É muito difícil hoje assistir alguma coisa que não tenha uma ofensa. Eu não falo nem a religião católica, não, mas somos nós cristãos no geral. Se atinge a religião evangélica, atinge todos nós, porque nós somos um só, nós somos todos cristãos. Então, não é uma religião específica cristã, não, eles querem minguar a nossa fé. E se a gente não tem esse olhar para Jesus, a gente vai perdendo a motivação, a gente vai se deixando levar pelo desespero, a gente já não se reconhece, vai perdendo essa identidade criada por Deus em nós, que somos imagem e semelhança de Cristo, dele, né, de Deus. Vou continuar. Via também no ar uma estrela de tamanho desmesurado, e em sua circunferência continha fogo negro e sangue, e infundia tal temor e espanto ao olhá-la, que parecia que fosse menor mal a morte do que viver em tempos tão tristes. Olha para vocês verem. Hoje em dia o sentimento é esse. Parece que a morte é um alívio diante de tanta coisa que anda acontecendo. Eu abro o microfone agora, para as meninas quiserem falar. Não, continua. Então,
Então, é isso que a tristeza vai invadindo a alma de muitos. E nós também, porque às vezes bate aquela tristeza, aquele desânimo, e a gente não sabe nem de onde vem, né? Mas aí, na Divina Vontade, ensina o quê? Se são os estados de ânimos que Jesus nos propõe a viver. Agora eu estou começando a compreender isso melhor, esses estados de ânimo. Se eu estou desanimada, se eu estou melancólica aquele dia, é Jesus que quer que eu viva isso. Então, eu quero viver isso, eu aceito isso. Em outros lugares, se via vulcões abrindo tantas crateras que devia inundar até os povos vizinhos. Via-se também sectárias que irão favorecendo os incêndios. Pessoas, né, que iam contribuindo para esses incêndios acontecerem. E enquanto via isso, meu amável aflito Jesus me disse: viu quanto me ofendem e o que que tenho preparado, me retiro do homem. Jesus, eu sinto aqui um peso muito grande nas palavras de Jesus, tamanha tristeza dele, porque um pai para punir um filho, ele tem que estar muito triste, ele tem que estar muito decepcionado com esse filho, porque um pai amoroso, ele pensa 2 vezes, 3, 10 vezes antes da gente, antes de punir um filho. Uma mãe é assim, né? A gente vai remediando, menino, não faz isso, né? E se Jesus fala isso, ó, viu o quanto me ofendem e o que eu tenho preparado, eu me retiro do homem. Olha que dor Deus se retirar da gente. Ai, é um sentimento de perda imenso. E muitas vezes as pessoas elas não se dão conta disso, do que é perder Deus, é perder sua identidade, é perder a sua vida divina. Elas não têm ideia da riqueza que ter essa vida divina. Se as pessoas soubessem quanta riqueza tem escondida na Santa Eucaristia, elas, Jesus fala, acho que é no livro do céu mesmo, não lembro mais qual a passagem, que fala que se fariam filas imensas para poder estar com ele, mas não, né? Infelizmente, a riqueza do mundo são que está procurando dar mais valor, sendo muito mais valorizados. Enquanto isso dizia, nos retiramos os dois da cama e via que nesse retirar-se de Jesus, os homens se punham a fazer ações mais feias, mais homicídios. Em uma palavra, me parecia ver gente contra gente. Nossa realidade. Tanta maldade. Eu, sinceramente, eu trabalho, fala que não pode dar testemunho de vida, né? Mas é só um exemplo assim que eu procuro não ver jornal que dá notícia trágica, aqueles sensacionalistas. Eu não assisto, aqui em casa a gente não assiste de jeito nenhum e nem deixa, porque a maldade a gente sabe que existe. Então, para que ver tanta coisa ruim e alimentar a nossa alma com essa coisa ruim? Não, voltemos os olhos para Jesus, voltemos o olhar para aquilo que é belo. A Divina Vontade ensina muito isso para a gente, na hora que a gente acorda, escutar o som dos passarinhos, já levantar. O primeiro, semana passada, estava falando muito qual era a ação da gente ao acordar, né? Então, eu nem quis falar, mas, assim, minha ação, eu tenho que me fundir em Jesus. Porque se eu não faço isso, esse ato preventivo,
parece que, assim, vai tudo, eu vou tomando a vontade humana, vai falando mais alto, e eu tento fazer isso, esse exercício. E é um exercício, porque se a gente não praticar, como é que nós vamos fortalecer a nossa alma? Se tem um exercício do corpo, tem um exercício da alma, que é esse exercitar o fundir-se todo dia, fazer o ato preventivo todos os dias, para nos preparar para essas adversidades que a vida nos propõe. E em cada ação, né, a cada reação da gente diante de situações que a divina vontade vai nos colocar, qual que será a nossa reação? Estar fundidos em Jesus, ali fazendo de novo o ato preventivo, saiu, volta, faz assim, Senhor, vou fundir-me em vós, quero fundir-me toda em vós, controla-me, pelo menos é assim que eu faço, eu não sei como é que vocês fazem, mas assim, para mim é um exercício diário e constante, tá sempre vigilante, que é vigilância contínua, né? É assim que fala, contínua? Se não for, vocês me corrigem, por favor. Aí, Jesus continua dizendo, e assim, quando nos retiramos, parecia que Jesus se metia em meu coração e começou a chorar, dizendo, ó homem, quanto te amei. Se você soubesse o quanto me dói ter que te punir, mas isto me obriga minha justiça. Ó homem, quanto choro e me dói sua sorte. Então Deus, ele sofre ter que punir um filho. E a sorte do homem, mas que o homem próprio escolheu. Então, isso é, é dolorido na gente. Saber que com as próprias mãos a gente vai vendo os irmãos da gente cavar sua própria sepultura. E não é uma sepultura física, é a sepultura da alma, que é muito pior. Que se fosse a física, menos mal a alma, né, estaria salva. Porque qual é a coisa mais importante para Jesus? A alma. Ele sempre fala isso para Luísa no livro do céu. Né? Luísa ele pergunta para Luísa, por que você não me deixa punir eles? Eu estou falando as palavras simples, né? Mas eles têm todo o jeito especial de falar do livro do céu. Aí Luísa responde para ele, porque eles são as suas imagens, e eu sei o quanto que o Senhor sofre a ter que puni-los, por isso que eu não deixo. Depois dava desabafo ao pranto de novo e repetia estas palavras. Quem podia dizer a dor, o temor, o raso que se fazia em minha alma, especialmente de ver Jesus tão aflito e chorando. Então, Luísa sofria por ter que punir os homens, por Jesus ter que deixar Jesus punir os homens por conta que eles eram a imagem de Jesus, e ao mesmo tempo ela sofria por ver Jesus chorar. Mas isso por quê? Tamanho é o amor de Luísa por Jesus, que, sinceramente, chega a ser constrangedor este amor. Sinceramente, eu espero chegar no nível de Luísa, de amar Jesus dessa maneira. Eu peço Jesus, quando eu estou indo trabalhar, passo sempre perto da igreja. A igreja é bem do lado, graças a Deus eu tenho essa graça. E falo, Jesus, me ajuda a te amar. Mas eu fico pensando, Senhor, será que eu vou chegar no nível de Luísa? Porque, benza a Deus, né? Ela ama Jesus de uma forma que chega a fazer vergonha, constranger a gente. Quanto mais podia esconder minha dor e para consolar, dizia-lhe, olha, ela tenta esconder de Jesus que estava sofrendo de ver ele sofrer. A gente faz muito isso, né, com quem a gente ama. Se a gente vê um filho sofrer,
um filho no hospital com a dor de barriga, a gente tenta resolver tudo, mas só Deus sabe como é que o coração da gente está destroçado de ver um filho sofrer com uma dor, com uma decepção, seja lá com o que for. Então, Luísa, ela fazia isso. Ó Senhor, para que nunca castigues os homens. Esposo santo, não chores, tal como fizeste outras vezes assim. Farás agora, derramarás em mim e far-me-ás sofrer a mim. Assim vossa justiça não vos obrigará a castigar as nações. Luísa, né, como sempre, maravilhosa. E Jesus continuava chorando. E eu repetia, mas escuta-me um pouco. Não me puseste nesta cama para que eu seja vítima pelos demais? Aí ela desarma Jesus, né? E nós, como é que nós desarmamos Jesus? Como é que a gente faz isso? Luísa fazia isso. O Senhor me puseste aqui para poder desarmar vossa justiça. Mas e nós hoje? Como é que a gente desarma a justiça de Deus? E será que a gente quer isso? Ou a gente quer fazer assim? Muito bem, Jesus, vai, isso mesmo, tem que punir, eles merecem, né? Mas aí, como é que é o amor da gente também pelas criaturas? Amar Jesus também é amar o outro. E muitas vezes, vendo tantas coisas ruins, o coração da gente vai endurecendo. A gente vai deixando o coração da gente ficar cada vez mais duro. E o que acontece com o outro já não nos internece mais. Já não nos compadecemos mais do outro. Às vezes a gente passa por um mendigo na rua e não vê que ali está Jesus. Ou um mendigo vai todo sujo pedindo, sei lá, um copo com água, mas a gente simplesmente vira as costas. Madre Teresa de Calcutá, ela falava muito isso, que virar as costas para um pobre é virar as costas para Deus. Às vezes, a gente dá muito mais valor uma pessoa que vem toda bem vestida, bem, né? E a gente vai e trata bem, mas e aquele humilde? Porque são nos pequenos que Jesus nos cobra. É esses pequenos, essas pessoas pequenas, são as crianças que muitas vezes a gente vira as costas também, de olhar para uma criança e falar: bom dia, tia, como você está? Né? A gente nem lembra de cumprimentar uma criança, tem hora. A gente dá atenção à mãe e esquece da criança que está ali. São os pequenos também, pequenos da estatura também, mas também tem os outros pequenos. É dar atenção. Eu falo isso porque eu trabalho na área da saúde e muitas vezes vem aquelas pessoinhas mais simples, com cheirinho, né? Aí a gente tem que respirar e falar assim: Jesus, eu tenho que te amar até esse cheirinho aí, porque o Senhor colocou ele na minha frente. Então, eu tenho que tratar da melhor forma possível. A tendência da gente é repelir e querer que aquela pessoa vá embora o mais rápido possível. Mas aí é que tá. A gente tem que acolher, né? A gente tem que muito fazer esse exercício de acolher o menor, de olhar para o menor. Assim, nós estamos dando fim à nossa vontade humana, porque a vontade humana é de logo dispensar aquela pessoa logo, mas aí a gente atende com carinho, chama para sentar, tomar uma água, quer um cafezinho, e ali pronto. Abre aquele sorrisinho, né? Até sem dente às vezes,
e a gente tem que abrir o sorriso, é Jesus sorrindo para a gente. Então, somos nós amando Jesus no outro e colocando, domando, né, a vontade humana e fazendo vida divina para o outro também. Continuando, por acaso não estive disposta a sofrer as outras vezes para evitar os castigos às criaturas? Por que agora não querem me fazer caso? Não queres me fazer caso? Luísa cobra dele, né? Mas, com todas as minhas pobres palavras, Jesus não se acalmava de chorar. Então, não podendo mais resistir, também eu rompi em pranto, dizendo: Senhor, se vossa intenção é punir os homens, não me dá ânimo ver sofrer tanto as criaturas. Por isso, se verdadeiramente quereis mandar os flagelos, e meus pecados não me fazem merecer mais de sofrer, em lugar dos demais, quero ir para o céu, não quero mais estar sobre a terra. Aí eu fico pensando, que pecados de Luísa? Imagina os meus. Eu falei, misericórdia, que pecados, Luísa, pelo amor de Deus, mas imagina os nossos pecados, que são tantos, meu Deus. Depois veio o confessor, tendo me chamado à obediência, Jesus retirou-se assim, terminou. Na manhã seguinte, continuava a ver Jesus, retirado em meu coração, via que as pessoas vinham até dentro do meu coração e o pisavam. Quem é que pisava em Jesus? Nós, quando damos mais vida à vontade humana do que à vida divina. Como Cíntia colocou a enquete lá, você quer vida divina ou você quer vida humana? Acredito que foi unânime a vida divina. Mas como é que nós estamos fazendo isso? Nós estamos colocando mesmo isso em prática? Nós queremos isso de verdade? Como que a gente faz isso se tornar real em nós? Pisando em Jesus, nos achando melhor que os outros. A gente tem que aprender como Luísa, ser pequenos, mesmo que a gente tenha uma estatura não muito pequenininha, que Luísa já era pequenininha em todos os sentidos, né? E nós, né? Eu tenho 1,65 m, já sou considerada alta, né? Mas a gente se fazer pequeno. Mas aí não, a gente quer dar vida à vontade humana. Se o outro vem, pisa na gente, a gente quer retrucar. Mas é a gente se calar. E isso não nos fazer ficar tristes porque nós não retrucamos, mas aceitar isso como Luísa aceitou ser vítima, né? Isso é ser vítima hoje também. Não retrucar, não dar vida à vontade humana. Entender que Jesus quer que a gente sofra aquela humilhação, quer que a gente sofra com aquele sofrimento que as criaturas nos propõem a viver. Vês até onde vai a ingratidão dos homens. Eles mesmos me obrigam a castigá-los, sem que possa fazer de outra maneira. E tu, minha querida, depois de me teres visto sofrer tanto, te sejam mais amado as cruzes. Então, Jesus fala para nós que sejam mais amadas as cruzes e sinta como deleites as penas. Então, lá está a pergunta, como que nós vamos ser almas vítimas hoje? Que a gente se deleite com as cruzes, que a gente aceite a cruz nossa de cada dia. Se tem o pão nosso de cada dia, como diz o Pai Nosso, né?
o livro do céu nos ensina que tem as cruzes de cada dia. Não é uma coisa que a gente espera, qual será a minha cruz daqui a semana que vem, o mês que vem, ano que vem? Não. As nossas cruzes são essas de hoje. O hoje, porque você tem o hoje. Amanhã você não sabe. Se você não aproveitar a sua cruz hoje, você pode ser que amanhã você não amanheça viva e nem aproveitou sua cruz, né? Tem uma parte do livro do céu que fala que à medida que a gente vai aceitando as nossas cruzes, nós vamos vai indo para o céu e lá, quando a gente chegar, como é que é? E lá, quando a gente chegar, a gente vai ver quantas cruzes, acho que é isso, eu não lembro mais, tem muito tempo que eu li. E lá a gente vai ver quantas cruzes nós aceitamos, a quantas renúncias nós fizemos, porque requer muita renúncia. Aceitar as cruzes é renunciar-se, é se tornar pequeno, é se fazer pequeno cada vez mais, é querer servir o outro, é ser Jesus para o outro e enxergar no outro Jesus. Amém, filhote? Bem, gente, agora, Renatinha, vamos dar espaço para as meninas. Cada uma de vocês peguem um trecho que chamou a atenção nessa leitura que a Renata fez. Essa é a meditação, a conversa de Jesus com Renata. Então, agora, Jesus quer conversar com cada uma de vocês. Vocês vão ler o texto inteiro? Não. Vocês vão pegar uma parte daquilo que chamou a atenção dessa leitura que ela fez, que foi perfeita, né? Tudo é perfeito no livro do céu, e o complemento dela, a explicação dela foi bem clara, né? Então, vocês escolham uma parte para que vocês, cada uma, possa estar explanando. Quando eu falo cada uma, é cada uma. Porque nós estamos aqui não para falar o que está certo, o que está errado, não para ficar olhando um para o outro. A gente está aqui justamente para deixar Jesus falar. Porque Jesus precisa se comunicar com a gente. Então agora eu vou fechar o microfone e cada uma de vocês deem a sua contribuição, a sua luz, para que complemente a luz de Renata e de todos nós e de toda a família humana. Quando nós estamos lendo o livro do céu, essas vidas divinas, elas são espalhadas a toda a família humana. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite, gatinha. Boa Olha, o que me noite. chamou minha atenção, vou ler até um trechozinho. Vi também no ar uma estrela de tamanho desmensurado, e em sua circunferência continha fogo escuro e sangue. Essa estrela, a gente sabe que ela simboliza a maçonaria e o comunismo, né? E por que tanta tristeza? Porque a gente sabe o que significa a maçonaria e o comunismo dentro da igreja, né? E onde deixa Jesus triste, onde ele fala, parecia que fosse menor, assim, infundia tal temor e espanto ao olhá-la, que parecia que fosse menor, mal a morte do que viver em tempos tão tristes. Eu acho, se eu estiver errada, por favor, me corrijam, que esses tempos nós estamos vivendo, né? Por quê? Porque, só um minutinho aí, gente, deixa eu... Porque, não.
porque a gente está vivendo esses tempos. É tempo sombrio de muito sofrimento, de muita violência, onde, como é que se diz, como a Renata falou, é, não temos mais, o amor ao próximo está se acabando, né? Então, eu acho que nessa passagem aqui, o que Luísa viu e sofreu também, e reparou, já começou a reparar, foi esses tempos que nós estamos vivendo. A infiltração da maçonaria na igreja, ela foi bem sutil, bem, sabe? E em que sentido? Muitos símbolos, porque símbolos que muita gente não conhecia, que tinham um significado profundo, a falta de fé, aquela, assim, até mesmo nas homilias, a frieza na homilia, que o sacerdote, infelizmente, não são todos. Ele tem, né? Então, o que que devemos fazer? Não criticar, porque o sacerdote, eu, no meu ver, ele representa a Cristo, independente dele estar errado ou não, e que nós devemos fazer, reparar e fundir, como Luiz fez, né? O sofrimento de Luísa, a gente tomar esse sofrimento também e reparar e procurar não fazer crítica, porque a gente sabe que esses tempos têm que acontecer, né? E esses vulcões que abria outras tantas crateras deviam inundar até os povos vizinhos, viu? Também gente sectários que iriam favorecendo os incêndios. E assim, eu vi assim, que são pessoas camufladas de uma fé, sabe? E que tenta mostrar uma fé viva para as pessoas, mas no fundo, aquela alma ela não tem fé. Então isso Jesus veio e através dessa fé, digamos assim, falsa, não sei, Jesus vê e ele sofre muito, né? Ele sabe, ele conhece cada alma pelo nome e conhece cada sentimento que a pessoa pensa, né? Então, isso também é o que faz sofrer. São pessoas que estão na igreja, que diz que vai fazer algo e só para mostrar para as pessoas que fazem, mas na verdade ela não faz. Ela está fazendo é Jesus sofrer. Se Se eu tiver, assim, digamos, errado, que alguém me corrija. Bem, só para complementar, para aclarar, né, o que a Elisandra falou, na questão, na questão dos sacerdotes em si, né? Nós sabemos de tudo o que está acontecendo na igreja. E é necessário que a igreja passe pela paixão. A igreja está passando pela paixão. E nós, com o conhecimento da divina vontade, vivendo nela ou dando atos, seja lá de que forma nós estejamos, que isso é com Deus e nós, né? Mas a gente precisa corresponder a Jesus. Então, se eu vou para a igreja, eu não vou olhar para o sacerdote, eu vou olhar para Jesus nele. Eu vou estar prestando atenção naquilo que Jesus quer que eu corresponda por aquele sacerdote. Então, vamos por um exemplo. Não sei se um sacerdote ele está falando muito de bandeiras sociais, que é hoje o que a gente mais vê. Entendeu? Então, o que a gente faz? A gente vê aquilo, a gente toma para nós, em nome de toda a família humana, e refaz. E quando nós estamos observando o sacerdote, vendo o ato dele só, e a gente não está dando essa correspondência, então Jesus está sofrendo da mesma forma. Só que em nós, de forma maior. Por que em forma maior? Porque a gente sabe como corresponder, mas nós estamos prestando atenção na criatura.
Nós estamos prestando atenção no que o sacerdote está falando e, pior ainda, a gente mata a alma. A gente mata a alma. Por que mata a alma? Porque a gente critica. A partir do momento que a gente fala para outra pessoa, aquela atitude do sacerdote é ato. É ato. Nós temos que recordar que a palavra é o verbo. E o verbo é uma ação, né? Então, qual é o meu papel? O que é que eu, que tenho conhecimento da divina vontade, que estou ali como outro Jesus, porque tem o momento, claro, Jesus, ele tinha o momento dele subir no templo, dele falar o que era necessário, vocês entendem? Mas nós temos que passar por esse Calvário, junto com Jesus, participando junto com ele. E quando a gente presta muita atenção, porque a gente hoje virou moda, hoje eu digo que virou moda, eu digo assim, virou moda. A gente vai para uma igreja e fala assim, eu não vou mais para essa igreja porque o que o padre fala eu não gosto. Você está entendendo? Aí eis a questão, eu fui para buscar Jesus ou eu fui para buscar o sacerdote? E Jesus, ele é bem enfático no livro do céu a esse respeito. No volume 10, eu sugiro que vocês leiam, porque ele dá orientações claras de como nós devemos nos comportar. Né? Como que nós devemos nos comportar? Porque o pensar é algo que a gente não impede. A gente vê, mas não impede. Agora, nós temos que reparar tomando essas vidas desses sacerdotes. Né? Então, nós sabemos de tudo isso, nós sabemos, mas também nós temos que participar, né? Nós não podemos, como a Renata leu na leitura, né? Achei bem interessante que ela leu uma parte onde Luísa, ela se opunha, mas foi justamente o fato, pela missão de Luísa. Nós temos que entender isso, pela missão de Luísa. Luísa, ela se opunha muitas vezes, porque Luísa foi escolhida como alma vítima. Nós temos o vitimado, sim, de não fazer a nossa vontade humana, de dar vida à vontade divina. Então, quando Jesus ele permite algo que eu me oponho, que eu digo, Senhor, porque muitas vezes a gente fica nessa visão de Luísa, vocês entendem? Porque Luísa fez, então eu também vou fazer. Só que Luísa era a cabeça de missão. Luísa foi escolhida para isso. Luísa foi escolhida para instituir o reino nela, para consumar o reino nela. Hoje nós já estamos em posse do reino. O reino já está. Nós só temos que possuí-lo dentro de nós, dentro da nossa alma. Então, quando nós vemos uma situação de um sacerdote, seja ele qual for, a gente está falando aqui da maçonaria, mas tem outras coisas, entende? Não cabe a nós termos essa atitude. Não, cabe a nós recebermos aquilo. Recebermos aquela dor que aquele sacerdote está dando a Jesus. Fazê-la minha, vocês entendem? Fazer minha e dar a Jesus em reparação, em amor, em adoração, em correspondência, para que essa luz, para que esses efeitos vá chegando aos sacerdotes. Vocês entendem? Para que essa ação vá chegando a todos os sacerdotes da família humana. Você entende? Então, só para esclarecer isso, porque muitas vezes a gente precisa entender o porquê. Por exemplo, se Sandra está numa paróquia, por que Jesus quer Sandra nessa paróquia?
Você entende? O que Jesus ele te quer ali? Eu vejo muitas vezes a gente dizer assim, gente, não pode. Não pode. A gente assim, eu não vou para a igreja porque eu não concordo com isso, com isso, com isso. Mas e como que Jesus vai participar do sofrimento dele na igreja? Como? Como se eu me afasto dela? Então quer dizer que aquela hóstia que era para eu receber em nome de toda a família humana, ela vai ficar ali, sem ter ninguém que a receba. Vocês entendem? Porque ao invés de eu mortificar a minha vontade humana, você está entendendo? Aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu vejo, para corresponder a Jesus, não, eu faço o oposto, você entende? Então, Jesus fica sem correspondência. Por quê? Porque aquela presença real de Jesus está ali a esperar por mim. E agora, na divina vontade, a alma que vive na divina vontade é a que verdadeiramente repara, adora, ama, corresponde. Então, nós temos que avaliar, peraí, isso está dando honra ou desonra a Jesus? O que é que Jesus quer? Né? Uma coisa é nós recebermos a Eucaristia na mão. Outra coisa é nós não irmos à igreja, muitas vezes, porque nós dizemos, o padre, eu não gosto do padre, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E como é que nós vamos participar dessa paixão de Jesus em ato? Vocês entendem? Como é que Jesus vai participar a mim, a sua dor que ele está passando ali no altar? Vocês entendem? Então, quando nós vamos à missa, o nosso único intuito não é ver padre, não é ver quem está na esquerda, nem quem está à direita, nem ver ornamentação de igreja, nem ver quem canta, nem ver quem bate palma. Nada disso. É corresponder a Jesus por toda a família humana. Por toda a família humana, não só por mim, mas por toda a família humana. Porque quando a gente diz, eu não vou, a gente está fazendo Jesus sofrer do mesmo jeito. E a gente não está participando com ele desse processo de calvário da igreja. Entende? Esse processo de calvário da igreja. Então nós temos que tomar os cravos, os espinhos, as chicotadas, as bofetadas, tudo que Jesus vive, nós temos dentro de nós. Isso é se revestir da paixão de Cristo. Você entende? Isso é se revestir dela. Então eu me revisto da paixão de Cristo e reparo a Ele. Agora, eis a questão. Como que eu vou reparar se eu estou no conforto da minha casa e eu digo, não, eu não quero porque eu não quero ver o que o padre está fazendo. Eu não quero ir porque o padre está falando isso, está falando aquilo, está falando aquilo. Não, a gente toma para nós. Nós somos esse Jesus. Será que Jesus não sabia como era que estava o povo no templo? Jesus nunca deixou de ir. Vocês entendem? E quando a gente tem a oportunidade, a gente vai, fala com o sacerdote quando temos a oportunidade. Mas quando Jesus quer que a gente viva isso, a gente diz, fia-te, eu vou viver isso. Tá bom? Então, só para aclarar esse ponto, né? Que eu creio que tenha ficado bem fácil, bem facinho de entender o que é a nossa correspondência, né? O que é a nossa correspondência? A nossa correspondência, e também a gente entender que Luísa, ela não participa, ela se opunha muitas vezes pela missão que Luísa tinha. E foi por isso que Luísa não alcançou a unidade suprema. Por quê? Porque se ela tivesse participado com Jesus, que é o que a gente tem que fazer, a gente tem que participar com ele.
seja no que for, não importa. Eu tenho que não me importar com o tipo de coisa, com o tipo de cruz que Jesus vai enviar a mim. E não é uma resignação. Não é uma resignação. Não é dizer assim, ah, tá bom, hoje Jesus já me permitiu essa cruz, não. Eu aceito a cruz, vivo isso, tomo essa cruz, beijo, amo ela e reparo e devolvo a Jesus com as vidas divinas de todas as criaturas. Porque enquanto a gente, por exemplo, se eu passo por uma humilhação espiritual, toda a família humana passa por uma humilhação espiritual. Se eu passo por uma humilhação moral, toda a família humana passa. E eu vivo isso em unidade. Unidade não é uma resignação. Não é algo que eu diga assim, ah, tá bom. Jesus me deu lá uma cruz, lá com um colega de trabalho, pronto, tá bom, eu aceito Jesus. Não. Eu tenho que tomar essa cruz, fazê-la minha por toda a família humana e dar correspondência a Jesus por essa pessoa, por as pessoas, para que as pessoas tenham essa correspondência de vida divina. Porque muitas vezes quando a gente fala dessa forma, fica meio como se a divina vontade fosse um quietismo. Ah, não, eu vou aceitar tudo que Jesus me dá, e beleza, Jesus me dá e eu não faço nada? Não. A gente tem muito trabalho, muito, porque a gente tem que tomar essas almas, fazê-las nossas e devolver essas vidas divinas a Jesus. Tá bom? Quem é a próxima? Sandra, tem mais alguma coisa para esclarecer? Não, Cíntia, você terminou. Que bom, obrigada, viu? Você terminou de concluir o que eu desejava, viu? Falar. Eva, Salete, que estão por aí, abram seus microfones e compartilhem. Fran? Então, eu quero falar aqui esse trechinho aqui, que ele fala assim: enquanto isso, via meu amável, porém aflito, Jesus me disse: viste o quanto me ofendem e o que tenho preparado? Eu me retiro do homem. E enquanto isto dizia, nos retiramos os dois no leito e via que neste retirar-se de Jesus, os homens se entregavam às mais más ações, mais homicídios. Em uma palavra, me parecia ver gente contra gente. Quando nos retiramos, parecia que Jesus se colocava em meu coração e começava a chorar e soluçar, dizendo: ó homem, quanto o amei! Se você soubesse o quanto me dói ter que puni-lo, mas a isto me obriga a minha justiça. Ó homem, quanto choro e me dói sua sorte, né? A gente tem uma noção, porque a gente vê as coisas ao nosso redor e muitas vezes a gente vê as coisas na TV, a gente vê nas redes sociais, o quanto o homem ele caminha para o abismo da autodestruição de si mesmo. Porque o homem é livre e ele vive à vontade dele. Ele vive daquele jeito. A vida é minha, eu faço o que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. Como não? Ele faz da vontade dele o próprio Deus dele, né? Porque as pessoas não estão distantes de Deus, estão cegas. E enquanto isso, elas vão se destruindo mesmo. E isso causa uma grande tristeza em Deus, em Jesus, que é o Criador de todos, né? Eu acredito assim, que como Jesus gostaria que todos
fossem convertidos, que todos olhassem para ele, que todos o conhecessem, mas a gente sabe que nem todos conhecem. A gente sabe que existe uma cegueira espiritual muito grande. A vontade humana ela é muito forte, ela grita muito dentro da gente. Então, o importante para o homem é fazer aquilo que ele quer, é buscar aquilo que ele deseja, que ele almeja, que ele planejou, que ele projetou. E nisso ele tira Deus do projeto da vida dele. Ele tem, ele planeja tudo, tudo fica em primeiro lugar, e a gente nem sabe se Deus tem algum lugar na vida dessas pessoas, né? Que é a vontade humana, que é a É o minha eu, vontade, é né? o O meu, eu, nosso eu. Eu exatamente. quero, eu sonho, eu projeto, eu faço. E acaba tirando ao Deus mesmo. A gente acaba sendo o nosso próprio Deus. Porque a divina vontade era exatamente o oposto. A divina vontade era exatamente nós não termos nada, não fazermos nada, né? Quando eu falo de não fazermos, não é que a gente não faz nada, é que a gente vive nesse abandono, né? A gente vive nisso, querendo aquilo que Deus quer. E nesse texto, você acabou de ler, tem uma parte bem interessante que ele fala assim: ó homem, se soubesses o que tenho preparado. Então, assim, tem um texto do livro do céu, que está no volume 36, que Jesus ele fala assim: vai chegar um tempo, e já está esse tempo, que vão tirar ele das escolas, dos templos, das casas, vão tirar ele da vida das pessoas, do bem das pessoas. Eu vou tentar fazer isso, porque vai matando, minando, como a Renata disse, né? Você vai minando Deus. Então, você começa esse trabalho de fora para dentro, né? E aí, o que acontece? Só que, ao mesmo tempo, Jesus está preparando essa era de amor. E como que essa era de amor, que é o reino, ela vai ser concretizada? Com a vida da alma que vive na divina vontade, repetindo essa vida de Jesus na terra, repetindo a vida dele, tomando tudo que ele viveu, vivendo tudo que ele viveu, passo a passo, tomando as alegrias, as tristezas, e como eu tenho frisado muito com vocês isso, tudo que nos acontece são ajudas. São ajudas. Agora, eis a questão: o que eu estou fazendo com essas ajudas? Por exemplo, quando eu caio, quando eu estou, sei lá, limpando a minha casa, eu escorrego no chão. O que eu estou fazendo com essa dor? Como é que eu estou vivendo ela na divina vontade? Entende? Como é que eu estou vivendo ela? Como é que eu posso converter ela em vida divina? Ou será que eu estou murmurando? Ou será que eu fico o tempo todo, ai, Senhor, que está doendo, que não sei por que eu caí, e tantas coisas que a gente põe, você entende? Então, assim, são ajudas. Quando eu falo de ajudas, eu falei uma física, mas a maior ajuda que Deus dá são as ajudas, as mortificações morais e espirituais. Sabe por quê? Porque as morais são as que mais a nossa vontade humana atua. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa olha para mim diferente, eu digo: o que você está olhando? Você está olhando para mim por quê? Você entende? Então, a gente já tem isso. Você está entendendo? A gente já olha para a pessoa e fala assim: olha a pessoa ali, olha aquela pessoa ali, como ela está. Você entende? Olha como é que ela está, olha como é que tem ela, olha o que ela está fazendo. Olha que... e isso é da vida à vontade humana. Você entende? Isso é da vida à vontade humana. Quando eu vejo algo na TV, peraí, Jesus está permitindo que eu veja isso na TV. O que ele quer que eu faça? Ele quer que eu fale a atitude da pessoa,
Ou ele quer que eu sinta a dor dele, que ele está sentindo ali naquele ato. Naquele ato. No ato de um suicídio, por exemplo. Entende? Qual é a dor que Jesus está sentindo ali? Você entende? Então, e outra, a gente nem precisa buscar. A gente precisa fechar as janelas da nossa alma. Nós ainda temos muita janela da nossa alma aberta. Nós vamos em rede social, nós vamos em jornais, nós vamos em locais, nós ouvimos aquilo que nos passam, você entende? A pessoa chega até nós ouvimos, e aí nós também, muitas vezes, completamos aquilo que a pessoa diz. Mulher, mas eu vi uma coisa lá tão feia, mas tão feia. Foi, mulher, e o que foi? Entendeu? Aí o que acontece? A gente exercita a miséria tanto em nós como na criatura, e ao invés da gente ver aquela ação que aquela pessoa está nos contando ali, para tomar como meu e reparar por aquela pessoa, eu estou causando a mesma dor. Você entende? Eu estou causando dor a Jesus por aquela que está falando que não conhece, você está entendendo? Mas ao mesmo tempo eu estou causando dupla, porque eu conheço. Então Jesus, ele não quer mais isso de nós. Ele não quer mais isso. Isso é morrer para a vontade humana. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Aí vamos para as espirituais. Quando uma pessoa chega para a gente e diz, ai, fulano, você não participou da via sacra. Aí a pessoa já volta para o mesmo. Já volta para o mesmo. Aí a gente vê o espaço que deveria ser dado para a divina vontade, porque, por exemplo, nós estamos nas atividades da igreja, estamos, mas nós temos que tomar isso como divino e fazer como reparação. Aí nós fazemos o quê? Nós dizemos que não estamos mais na santidade humana, né? A santidade humana, ela não me interessa. Eu já deixei, eu não rezo mais isso, eu não faço mais aquilo, eu não faço mais novena. Mas nós estamos lá propagando também, em vez de nós estarmos propagando a vida na divina vontade. Em vez de nós estarmos tirando um tempo para ler um texto, para copiar um texto em nossos status, nós estamos pondo novenas, nós estamos pondo grupo de oração, nós estamos pondo trido, nós estamos pondo tudo. Vocês entendem? Tudo. Nós pomos ali e vamos, não é que nós não devemos ir, entendam? Não é que nós não devemos ir. Só que isso para nós é em ato de reparação por aqueles que ainda estão ali. Isso não é mais para nós. Vocês entendem? Isso não é mais para nós. Para nós agora é da vida à divina vontade. Então, como que Jesus vai ter essa era de amor que ele espera se nós nem sabemos corresponder como ele quer? Se nós nos distraímos com muito pouco, as coisas elas nos distraem assim, ó, num flash. Você entende? Num flash. E a gente faz os atos, e aí tem uma coisa que a gente tem que ter em mente. Peraí, eu refiz meus atos, mas eu tenho que não fazê-los de novo. Você entende? Eu refiz meus atos, mas eu não posso dar vida, eu tenho que reconhecer que nesse momento que eu precisei refazer os atos, foi porque eu dei vida à vontade humana. Em algum momento eu dei vida à vontade humana. Eu estava distraída, porque isso é normal, a gente se distrai, mas a distração, ela é uma ajuda, vocês entendem? É uma ajuda para que nós tenhamos mais atenção, para que a gente esteja mais atenta, muito mais atenta. E aí a gente participa, a gente vê as coisas, a gente e toma para a gente, né? Porque Jesus, imagina, gente, Jesus ele já escuta tanta coisa,
ele já escuta tanta coisa quando as pessoas vão para o Santíssimo. Você está entendendo? Ele já escuta tanta gente que pede, e que não quer isso, que não quer aquilo, que não quer sofrer isso, que não quer sofrer aquilo. Para nós é diferente. Nós somos chamados, não é que nós seja melhor do que eles, entendam? Mas nós agora, que estamos conhecendo a divina vontade, nós temos que começar a dar vida a isso que vocês estão lendo. Espera aí, o que é que Jesus está falando aqui? Jesus está falando, mas não é para Luiz, é para mim. Entendeu? Então, quando Jesus ele quer entrar dentro do meu coração, ele quer chorar dentro do meu coração pelos pecados da criatura e quer que eu o console. E quer que eu corresponda. E quer que eu vá no lugar dele. Vocês entendem? Que eu sofra por ele, como ele sofreu por mim e por toda a família humana. É isso que ele espera agora de nós. É isso que ele espera nesse período e em toda a nossa vida. Que nós estejamos atentos a ele e no outro correspondamos. Correspondamos. O que essas leituras, o que esses encontros têm feito comigo? O que foi que eu melhorei? O que foi aquilo que eu não dei mais espaço para a minha vontade humana? Quando a gente aprender, quando a gente começar a viver isso, a gente vai entender que essa era de amor, ela vai se estender, porque para essa era de amor se estender, Jesus necessita dos nossos atos contínuos. Atos contínuos, dessas vidas divinas continuadas dia a dia, dia a dia. E essa mortificação da nossa vontade humana em tudo o que nos acontece, seja de humilhações, como a Renata bem colocou, né? Nós temos aquela coisa de revidar, né? Aquilo que a pessoa nos fala. E Jesus, gente, olha o que Jesus fez quando ele estava diante de Pilatos. Entendeu? E nós estamos repetindo essa vida? Respondam-se a vocês mesmas, a mim, eu respondo a mim mesma. Eu estou repetindo essa vida? Quando uma pessoa ela me ofende, ela me humilha, ou quando humilha os meus, ou quando humilha qualquer outro tipo de pessoa, o que eu estou fazendo com isso? Como que eu estou vivendo isso? Como que eu estou correspondendo a Jesus que também está sofrendo no outro? E uma coisa também, só para esclarecer, estados de ânimo. Jesus não teve estado de ânimo. Jesus não tem estado de ânimo. Jesus, ele é imutável. O que ele comunica a nós, por exemplo, se eu sinto tristeza, né? Se me vem uma tristeza, ele quer que eu participe. Ele quer que eu participe junto com ele. Ele quer que eu corresponda e que eu ponha. Por quê? Porque Jesus, ele não teve, uma hora Jesus está de um jeito, outra hora Jesus está de outro, outra hora Jesus está de outro. Não, Jesus, ele era imutável em sua alma. Vocês entendem? Imutável em sua alma. Ele era o mesmo sempre dentro de sua alma. Porque quando nós temos estado de ânimo, é porque a nossa alma não está em paz. A gente tem o exemplo vivo, que eu não vou citar nome de pessoa que nos acompanha, que faz encontro conosco, e que não tem estado de ânimo. Vocês que o acompanham, que vê por YouTube, sabem que não tem. Entendeu? Então, esses estados de ânimo são dados à nossa alma. E nós vivemos nesse exterior, dentro da nossa alma, né? Nesse interior. E nós vamos correspondendo a isso, né? Nós vamos dando essa correspondência. Então, agora eu tenho que ler esse pedacinho que a Fran colocou, que ela bem meditou, dizer assim, não, peraí, mas como que eu faço para chegar nessa era de amor? Você entende? Como que eu faço? O que Jesus ele quer de mim?
O que é que ele quer de mim e de toda a família humana? Porque eu estou correspondendo a toda a família humana, né? Toda a família humana. E nós temos que ter os olhos de Jesus, os ouvidos de Jesus, a boca de Jesus, as mãos de Jesus, né? Porque tudo é ato. No momento que eu estou falando aqui com vocês, que estão mexendo meus dedos, mexendo com a boca, está gerando vidas divinas. E Jesus está colocando o que vocês estão fazendo, o mexer, o piscar do olho da Fran, que ela não faz nem ideia, entendeu? Está fundido em Jesus e Jesus está dando vida divina. Jesus está tomando os nossos atos e dando-se a nós em ato de vida divina. E nós correspondemos por toda a família humana. Então, vamos tirar os nossos olhos do material. Vocês estão entendendo? Vamos tirar os nossos olhos da terra, de como as criaturas estão na terra. E vamos ver as almas. Vamos tomar as almas. Não importa, essa pessoa ela pode ser, sei lá, a pior criatura do mundo, vamos dizer assim. A gente tem o exemplo do que Jesus fez com Judas. O que Jesus fez com Judas? Entende? E nós temos que ter isso. Isso é muito importante, a gente tirar esse olhar da casca, disso aqui. Entende? E ver a alma, e tomar essa alma, e corresponder a Jesus. Você termina de falar, Fran? Continua a sua reflexão? Continua, Fran, sua meditação, você já terminou? Fran, liga seu microfone. Onde está você? Fran? Eu estou aqui brigando com o celular, eu estou tentando abrir, não estava conseguindo. A Vera quer falar? Pode falar, Vera. Não, não, tem que continuar a sua reflexão. Depois é a hora das meninas falam. Pode falar. Continua, Fran, foi eu que te interrompi, perdão. Tá. Aí assim, então, mas achei muito importante tudo que a Cíntia falou, assim, é verdadeiramente dar essa correspondência a Deus. Nós, essa multidão de pessoas na humanidade que não conhecem a Cristo, e aquelas que conhecem, mas que não conhecem a divina vontade, nós somos chamados pela divina vontade a dar essa correspondência por aqueles que não correspondem, né? Que nem imagina que existe a divina vontade. A igreja está cheia de pessoas lá dentro, rezando o rosário dia e noite. Agora mesmo nós vamos ter o cerco de Jericó. E lá tem pessoas que nem imaginam que existe essa vida divina, né? Se lá dentro as pessoas não sabem, imagina lá fora no mundo, não é verdade? Então, assim, nós temos que. Eu penso assim, que Jesus ele conta com nós que conhecemos, para dar essa correspondência que o mundo não dá. Nós que temos que dar. Nós temos que praticar isso cada dia na nossa vida, né? Pedir a ajuda mesmo, que eu vi o doutor falando que ele disse que Deus não nega nada a ele mesmo. Então, que a gente tem que pedir a divina vontade, vem divina vontade, como é que ele falou? Peça para a divina vontade, pedir para a divina vontade, para te dar mais firmeza, para você corresponder. Então, quando a divina vontade pede, o Deus não nega nada para ele. Então, pedir as coisas ao próprio Deus, com certeza ele vai nos conceder, porque é algo que ele quer. Que a gente dessa forma essas vidas divinas corresponda, né? Corresponda a ele, né? Viva esse amor na nossa vida
E eu acredito que é isso, gente. O caminho é esse, né? Nós temos que também, Quando, quando o também nós. doutor fala, quando o doutor fala, só para esclarecimento rapidinho, quando o doutor fala de pedir para a divina vontade, é porque nós temos a divina vontade. Então, nós estamos fundidas em Jesus. Então, fundidas em Jesus é uma comunicação de Deus com o próprio Deus, devolvendo Deus para Deus, amando Deus, né? Essa correspondência, né? Porque senão a gente vai entrar naquela de dizer assim, eu tenho que pedir algo para a divina vontade. Não. A gente pede, não, a gente se funde, porque a gente já tem ela. A gente já tem ela. Quando a gente se funde, a gente já tem a divina vontade. Porque o doutor também explica que todos nós vivemos na divina vontade. Agora, tudo vai do conhecimento. Então, assim, vocês têm um texto que fala que no princípio Jesus empresta a vontade dele. Então, em tudo que nós fazemos, nós chamamos a divina vontade. Vem divina vontade trabalhar em mim, vem divina vontade falar em mim, vem divina vontade pensar em mim. É esse processo. Mas quando nós vamos nos conscientizando que nós temos ela, né? Que nós temos ela. Quando nós nos fundimos, nós fundimos a nossa vontade com a vontade de Jesus. Então, nós tiramos a nossa e damos a ele, né? Tomamos a dele, né? E damos a ele a nossa. Então, quando nós queremos força, tem uma leitura que eu vou indicar para vocês, para que vocês leiam. É a leitura 1133, que Jesus, ele fala, ou é 133 ou 134, uma coisa assim, onde Jesus fala que nós temos que nos revestir da paixão de Cristo. Inclusive, quinta-feira eu vou falar sobre isso. Aliás, o formador vai falar sobre isso. Entendeu? Para que vocês entendam mais profundo o que é se revestir dessa paixão de Cristo. Né? Então, se Fran não tem força, se eu não tenho força, né? Eu vou tomar de Jesus, eu vou me revestir da força de Jesus, que ele já tem. Então, não é que eu vou pedir para a divina vontade me dar a força, não. Eu vou me revestir do que é Jesus, do que Jesus tem e que está dentro de mim. Quando o doutor fala de pedir para a divina vontade, porque é Deus para Deus, né? É dar a Deus o próprio Deus, né? Então, se Jesus ele é a força e ele está em mim, então eu tenho essa força que o próprio Jesus pôs em mim. Você entendeu, Fran? Que o próprio Jesus ele pôs em mim. Eu tenho essa força porque ele está em mim, né? Quando eu me fundo, ele está em mim. Então, já como posse. Por exemplo, quando você é agente de saúde, você trabalha como agente de saúde. Você caminha como agente de saúde, você pensa como agente de saúde. Você não vai chegar numa casa e vai dizer assim, ei, espera aí, eu vou perguntar aqui para a minha superiora como é que faz isso aqui. Você está entendendo? Não. Você vai atuar como agente de saúde. Que você é. Entende? Então, nós atuamos com tudo de Jesus que temos. Nós temos tudo. Nós temos a santificação, a redenção. Nós temos tudo. Nós temos os atributos. Nós temos tudo dentro de nós. O que nós fazemos é sacar, vamos dizer assim, tirar de dentro do próprio Jesus que está dentro de nós. Entende? Então, a força nós tiramos dele, que já está dentro de nós. Já está dentro de nós, né? Tudo dele está dentro de nós. Imagina a gente pensar isso. Tudo de Jesus está dentro de mim.
O reino inteiro está dentro de mim. Os peixes, a água, as estrelas, a lua, tudo que eu quero tomar, o sangue, os espinhos, os flagelos, a força, entende? Então, essa leitura ela vai dar muita clareza a vocês nesse sentido. Então, quando o doutor ele fala nesse sentido, para pedir para a divina vontade, é justamente porque a gente já tem ela. Então, a gente está falando para a divina vontade com a própria divina vontade. Entendeu? A gente já tem. A gente tem ela. Então, a gente fala como possuidora. Vamos dizer assim. Muito bom. Alguém quiser continuar? Eva, Você vai Salete, falar? Você vai Cida, falar, Vera? Cida. Eu, Eu quero. Foi no início da leitura logo, que quando a Renata leu a partezinha que ela começou a explicar, essa leitura me chamou a atenção, esse início essa parte da parte dos pecados, onde Jesus cita aqui, onde aí ela começa a falar: Nesta manhã, o meu docíssimo Jesus transportou-me com ele, fazia-me ver multiplicidade dos pecados que se cometem, e era tais e tantos que é impossível descrevê-lo. Na hora que a Renata leu essa parte, que já havia me chamado a atenção que eu já tinha lido, que ela começou a falar do carnaval dos pecadores, eu senti uma dor dentro e fui tomada por uma emoção que que eu fiquei e outra, ela foi narrando todo, como se aquilo assim tivesse, como Jesus estivesse assim dentro de mim, gritando socorro, e foi assim, o meu coração disparou, e, e eu fiquei assim, sem entender, até depois, no decorrer da leitura, onde essa parte que a Fran citou também, quando ele se afastou, que ele, ô homem, porque aí que eu fui entender a dor, eu acho que era assim, a dor daquele momento, assim, nesses dias de carnaval, principalmente, que eu acho que são os dias que mais deixa Jesus, que causa essas dor nele, né? Porque a gente sabe que é uma festa da carne, né? Do prazer da carne, e onde as pessoas saem praticamente sem roupa, né? O mínimo possível ali, que é para poder as mulheres mostrar seus corpos bonitos ali, que às vezes malham o ano todo para poder estar nesse dia ali bem com aquelas mínimas de roupa possível para mostrar a beleza do seu corpo. Aí eu senti nesse momento aí o sofrimento que causa Jesus, que ele não deixou o corpo da gente para ser exposto assim, né? Que é o templo dele. E E isso ia doendo muito, foi o decorrer da leitura toda, eu sentindo essa dor no coração, é como se estivesse assim, disparando em chama, como se Jesus estivesse dentro de mim, pedindo socorro, como assim, para mim, não só para mim, para todas nós aqui, que ele tinha a gente para poder reparar esses dias por ele, para poder dividir essa dor com ele, para ele não ficar tanto tempo sozinho nesse mar de dor. Que acho que é uma das dores maiores que Jesus sente, nesses tempos de carnaval. Aí, e foi isso, e a leitura toda, assim, eu sentindo isso. E eu não sei nem se era para colocar com uma coisa pessoal, mas ele quer que eu compartilhe isso também, que é para poder ver se ameniza mais a dor dele. É porque ele comunica para a alma, Cida. Ele comunica, entendeu? Então, isso é normal. Você é uma alma sensível, entendeu? Você é uma alma sensível. Então, você só correspondeu a aquilo, você deixou que Jesus ele colocasse para fora, né?
aquilo que ele não teve correspondência, né? Na questão, porque na questão do carnaval, né? Por exemplo, qualquer outra coisa, né? Porque é justamente tomar, né? A partir do momento que a pessoa ela vai narrando, por exemplo, quando a Renata ela narra algo, né? Como ela narrou a questão do carnaval. Então, a alma sensível, ela participa com Jesus, né? Ela está prestando atenção na leitura, mas ao mesmo tempo ela dá essa correspondência a Jesus. Você entende? Então, o que Jesus fez é normal, e vai acontecer muito isso, entendeu? Por isso que a pessoa ela tem que ser sensível, tem que ser simples, e é uma coisa que a gente, né, não expõe assim, né? Porque é algo muito da alma, mas como você, foi a primeira vez que você sentiu, né, assim, essa comunicação mais forte, vamos dizer assim, já é um caminho que Deus já vai te ensinar, que Jesus já vai te ensinar como viver isso, né? Como reparar. E você agora, você pode, depois do encontro, tomar tudo isso, né? Tomar todos os atos que foram feitos nesse período, trazer para o presente, refazer toda a família humana e dar essa correspondência que Jesus quer. Você entende? Dar essa correspondência por você e por todos também, por toda a família humana. Infelizmente, creio eu, né? Que só aqui no Brasil é que tem essa infelicidade de carnaval. Porque eu não vejo em nenhuma parte do mundo, eu nunca vi. Entendeu? Eu acho só aqui que eu vejo dizer que tem carnaval e que tem campanha da fraternidade e que tem outras coisas mais. Entendeu? Então, assim, é uma sensibilidade que Jesus nos comunica. Porque tem leituras que a gente lê que a gente chora mesmo. Tem leituras que a gente lê assim, que a gente sente a dor na alma. É a dor da alma, você só externou para fora. Mas é a dor da alma que Jesus está sentindo e que Jesus está compartilhando. Entende? E que Jesus quer essa correspondência. Eva, Cida vai partilhar mais? Não, só era isso mesmo, viu? Obrigada aí. Nada. Eva, Salete, que estão aí quietinhas. Quero escutar vocês. Eu não, Jesus quer escutar vocês. Gente, deixem Jesus livre. Boa noite, Eva. Boa noite. Só para. Eu estava ouvindo Cida falando, né? E Jesus sofre muito, né? Em ver seus filhos, né? Se comportando, vivendo, como se ele não existisse, né? Como se ele não, tipo, não tivesse aqui, né? Eles fazem as escolhas, né? Eles acham que o melhor é aquele momento, né? É o prazer da carne, é a curtição, né? É as vestes, né? Os vestuários, né? Como foi falo, né? Obrigando, né? Obrigando Jesus a se despir. Isso mesmo, né? Obrigando Jesus a beber, porque Jesus está dentro de cada alma. Isso Obrigando mesmo. Jesus a beber, obrigando Jesus a fazer coisas que ele não quer fazer, por isso que ele sofre dentro de nós. Entende? Isso. Porque a pessoa não tem essa consciência, né? Ela não conhece, ela não tem. Então, a partir do momento que eu, por exemplo, que eu ponho uma roupa imodesta, Jesus ele sofre dentro de mim. É a mesma coisa que acontece com, no caso de um sacerdote, que faz aquilo que ofende a Deus. Você entende? Então, Jesus ele sofre porque ele está sendo obrigado dentro de nós a ver tudo isso, a ver tudo isso, a ver o que nós estamos fazendo com ele dentro de nós.
Porque como foi bem falado, nós somos templo do Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Agora, o que eu estou pondo para o Espírito Santo? Como que eu estou me comportando? Como você mesmo acabou de dizer, entendeu? E quando nós vemos isso, nós não criticamos. Eu vou voltar a repetir. Nós tomamos tudo isso, né? Nós tomamos essas almas. Porque isso não quer dizer que a gente seja melhor porque a gente não faz o ato, né, que aquela pessoa está fazendo, né? Mas Jesus quer essa correspondência nossa, né? Então, é muito assim, gente, eu vou dizer para você uma coisa, é muito dolorido, é muito sofrido, é por isso que eu não vejo mais televisão, não vejo mais nada, porque quando a gente entra numa rede social já é um pesadelo sem fim, você está entendendo? Então, a gente já sabe que a humanidade está assim, então eu tomo tudo e reparo a Jesus e A gente já sofre, né? Imagina Jesus, né? A gente já sofre vendo tudo isso, né? Porque hoje é normal. a normalidade das pessoas, nossa, né? Agora mesmo nós estamos na quaresma, né? Isso. E as pessoas não estão nem aí. Elas vão para a festa, elas bebem, para elas são de normal, né? Elas não, quando é nos dias maiores, né? Elas juntam a família, né? Tá ali, mas a gente, assim, meu Deus, sabe? Junta as Socorro, famílias, mas é Pai. para curtir, é para curtir. Fazer que não dizer do outro, socorro, Pai. A pessoa faz um jejum até meio-dia. A pessoa levanta de manhã, não toma café, não toma água, não toma nada. Mas aí, quando a gente vê isso, eu volto ao princípio. Nós não fazemos nada, nós só tomamos e reparamos. Gente, vamos fazer um exercício, que vocês vão ver que vai ser bom. Vamos tirar o olho da terra. Vamos tirar o olho da criatura. Nós estamos muito no material. Vamos nos aprofundar mais no espiritual. Entende? Vamos ver Jesus na criatura. Jesus que está sofrendo. Jesus que não está sendo correspondido. Por exemplo, Jesus que às vezes é maltratado numa criança. Você está entendendo? Vamos elevar o nosso espírito, como no princípio eu estava falando com a Vera, né? A gente estava falando antes de começar a reunião. Vamos fazer esses atos para subir e descer. Subir e descer. Tomar essas almas, tomar esses atos e dar essa correspondência a Jesus para subir, né? E não vamos ficar olhando a pessoa, olhando o ato da pessoa, ou das pessoas, ou do ambiente. Mas quando Jesus nos põe no ambiente, porque, por exemplo, nós temos uma vida pública. Às vezes a gente, por exemplo, eu estou na minha casa, e aí é sexta-feira da paixão. Nem, eu não vou fazer nada na minha casa, não vou fazer almoço, não vai ter nada. Vai ter uma coisinha simples, uma comidinha simples, que é aquilo que Jesus quer. Vem uma amiga minha e diz, vamos almoçar, mas aí eu digo, Senhor, vamos. Se eu vou, eu tenho que saber como que eu vou me comportar ali. Porque eu sou Jesus ali. Então, tudo aquilo que eu for ver à minha volta, porque tem situações, por exemplo, reunião familiar. Às vezes a gente não pode faltar. Infelizmente, tem reuniões que a gente é obrigada a ir. Por exemplo, um casamento. Se o meu filho se casa, por exemplo. Eu tenho meu filho se casa, e aí eu vou ter que ir. Ele não conhece a divina vontade, você entende? Ele não conhece, eu vou ter que ir. Aí depois ele vai dizer assim, mãe, depois da igreja a senhora tem que ir para a minha festa de casamento. Ele não conhece a divina vontade, ele vai agir como o mundo, entendeu? E eu vou ter que saber o que é que Jesus quer de mim ali. O que ele quer de mim ali? Porque Jesus,
ele estava no meio da escória. E muitas vezes a gente começa a se afastar do nosso ciclo social. Você entende? Muitas vezes a gente começa a se afastar. Não, a gente, claro que tem pessoas que a gente hoje não tem mais em nosso convívio. Que a pessoa quis ir, a gente respeita. Mas aquilo que Jesus vai permitindo que a gente vive, mas sabendo a correspondência que a gente vai dar, né? Então a gente já tem essa visão, né? Vamos dizer assim, essa visão mais espiritual, né? Vamos tirar, como o doutor sempre gosta de dizer, vamos tirar o olho do material, né? Vamos tirar o olho do material e vamos focar no espiritual. Então, como que eu posso corresponder a Jesus? Porque esse é o que ele quer de nós. Ele não quer que a gente se preocupe tanto com o ato da pessoa, mas com a alma da pessoa. Entende? Das pessoas, de toda a família humana. Então, isso é bom para a gente ir agregando, né? Para a gente ir crescendo um pouco mais nesse caminho. Fala mais, Eva, que você falou bem pouquinho. Completa aí. Outra parte também eu queria comentar, era na parte do eu, né? Esse eu, né, que a gente falar de maneira geral, né? Nós estamos no caminho, nós estamos vivendo, nós estamos aprendendo, né? Mas nós já passamos por esse eu, né? Eu gosto disso, eu quero aquilo, né? Para mim é melhor isso, né? Só que Deus dá tudo ali pra gente. Só que o meu eu é o mais importante do que o que Deus está nos dando, nos oferecendo, né? E muitas das vezes a gente já tem tudo, né? Mas a gente não está satisfeito com aquele que Deus nos deu. A gente quer o nosso porque é a nossa vontade, né? E aí acaba que Deus, peraí, né? Deus deixa aí, vai, né? E aí depois, quando chega lá na frente, acaba que o nosso eu não vale de nada, né? Porque quando Deus quer, né, é perfeito a forma quando ele faz, né? O momento que ele faz, tudo no tempo dele, né? A gente se abandona, né? Se abandona. Ó Jesus, eu estou aqui, eis-me aqui, e faça de mim, né, o que você quiser, né? Então, quando você se entrega, né, sua vida, a sua casa, seu trabalho, né? Você fica tão em paz, né? Tão em paz, e também ele providencia tudo. No tempo dele, ele resolve tudo, ele mostra, ele empurra, a divina vontade empurra para a gente, né? Porque é aquele momento ali, né? Então, assim, quando a gente deixa o nosso eu, né? A gente percebe que o que vale mesmo é Deus, né? E quando a gente passa por as cruzes, né? Por conta que o outro está no eu, né? E essa parte que a gente tem que ter a sabedoria, né? De saber diferenciar por que a gente está passando, né? Porque o outro está pegado, né? E a gente tem que sempre ter essa sabedoria de dizer não, mas o outro não chegou na fase que eu cheguei. O outro não tem esse conhecimento e não sabe é, separar, né, o que eu já sei. Eu estou vivendo, então eu vou viver dessa forma, né, e deixar que o outro, né, deixar o outro ir, né, mas não simplesmente porque muitas das vezes a gente quer falar quer, né, meu celular está descarregando, a gente quer falar com o outro, mas às vezes a gente fala com ignorância, né? A gente quer que, tipo, digamos assim, ensinar para o outro
né? Mas da mesma língua, né? E a gente não tem que fazer isso. A gente simplesmente tem que deixar, né? Ter a sabedoria, né? De estar falando, né? De estar falando. Quando a gente não tem a oportunidade de falar, que muitas vezes a gente não tem, porque o outro não quer ouvir, tá lá no eu dele, né? Mas é como a gente fazer o quê? Reparar, fazer os atos, né? E deixar que Jesus trabalhe, né? Na alma dessa pessoa, na alma da criatura, né? E é isso. Meu celular está descarregando, se eu sair é porque ele descarregou aqui. Bom, Salete, fala aí um pouquinho, Salete. Aí depois a Vera vai concluir, para a gente encerrar também. Salete, você ainda está por aí? Abre seu microfone, Salete, fala um pouquinho. Bem, Salete não quer falar. Então vamos respeitar. Boa noite, Salete, fala um pouquinho. Vera, conclui aí, Vera. Vera! Conclui aí para a gente encerrar, o Salete está ocupada. Abre seu microfone, Betinho. Abre o microfone. Eu acho que ela não está conseguindo abrir o microfone igual eu ainda agora, não estava dando conta de abrir. Misericórdia. Misericórdia, já vi que o que ela tem para falar é muito importante. Misericórdia, Senhor de Cristo. Vera, conseguiu abrir o microfone, Vera? Entra e sai, Vera, que a gente espera. Para ver se o microfone abre. Parece que era muito importante, viu? Parece que a coisa feia não gostou muito, não. Ai, acontece cada coisa, gente do céu. Bem, vamos continuar falando aqui enquanto a Vera consegue abrir o microfone. Então, eu vou falar bem aqui dessa última parte aqui, Aham, fala assim, vês até onde vai a ingratidão dos homens? Ela pergunta para a Luísa e para nós hoje. Eles mesmo me obrigam a castigá-los sem que possa fazer de outra maneira. E ok. tu, minha querida, depois de me teres visto sofrer tanto, te sejam mais queridas as cruzes e sinta como deleites as penas. Era que você estava falando, né, Cintia? Né? Sim. Hoje eu, assim, eu falo eu assim, porque hoje eu já vejo diferente
o sofrimento. Eu vejo com outros olhos. Uhum. E cada coisa assim, que me acontece, parece que eu sinto uma alegria na minha alma daquilo que me acontece, assim, seja de ruim ou seja de bom, né? Seja uma dor, seja uma decepção, seja qualquer coisa. Então eu já vejo com outros olhos, né? E sei que são cruzes, são as minhas cruzes de cada dia, porque cada dia a gente tem uma cruz para carregar, né? Tem uma situação para viver na vida da gente. Então hoje, Jesus em mim já vê diferente, já me faz. Eu já não tenho tanto medo do sofrimento como antes, que eu tinha pavor, eu não queria sofrer, não queria sofrimento. E hoje eu já sinto lá dentro de mim uma alegria quando acontece alguma coisa assim que me faz sofrer, porque eu sei que eu posso dar um alívio a Jesus, eu posso aliviar ele se for uma dor de cabeça intensa, eu posso aliviar a dor que ele sentiu quando ele tinha o espinho cravado na sua cabeça. Seja onde for a dor, né? Eu dou esse alívio a Jesus, eu dou graças a Jesus, eu reparo, eu refaço atos, né? E vou procurando corresponder à medida com que essas coisas vão me acontecendo, né? Vai me acontecendo. O sofrimento. E ele fala assim, ó, te sejam mais queridas as cruzes e sinta como deleite as penas. Então, que elas sejam mais queridas para nós, as cruzes nossas de cada dia, né? Os sofrimentos, as dificuldades, que todas nós temos, né? Não significa que nós vamos ser como Luísa, mas que nós não vamos estar livres delas também. Sim, isso mesmo. Porque justamente é essas ajudas para nos esvaziar, para esvaziar o nosso eu, entende? Então, tudo isso são meios para que a gente viva na divina vontade. Então, o sofrimento, desde uma dor de cabeça, uma simples dor de cabeça, ou não sei, uma topada que eu dou numa pedra, entendeu? Ou uma coisa que do nada cai assim na minha cabeça, tum, entendeu? Tudo é para dar vida à divina vontade, né? Tudo é para reparar, tudo é para refazer a nossa vida. É por isso que tem um trecho que Jesus fala que a alma que vive na divina vontade, como é que ela pode dizer que a vida dela acabou? Fran, fecha esse microfone um pouquinho. Ela acabou, né? Por quê? Por quê? Porque vem esses sofrimentos e a gente vai correspondendo a eles. A gente vai correspondendo. Então, tudo isso vai servindo para a gente nos esvaziar. Nos esvaziar. Tudo isso vai servindo para deixar a gente como Jesus quer, né? Como, eu não sei se vocês já leram a profecia de Oséias. Gosto muito do profeta Oséias, né? E Oséias, Jesus, Deus, né? Ele mostra para ele como é que estava o povo de Israel, né? Mas ao mesmo tempo o tamanho do amor, né? O tamanho do amor. Inclusive eu assisti o filme uma vez que se chama Amor Incondicional. Gente, é um filme que é do profeta Oséias, mas é um filme assim incrível, porque Deus ele fala para o profeta que ele tem que casar com uma mulher que já foi da vida, uma mulher da vida. E na hora ele não entende, né? Na hora Deus pede, mas ele, como ele é obediente, ele vai e faz aquilo que Deus pede, mesmo sem entender. E o profeta Oséias, ele trabalha com vaso, ele vem de vaso, de barro. Então, Deus ele vai começando a explicar esse processo. Ele diz, olha,
Primeiro, você separa a argila, né? Para você fazer um vaso, a pessoa que ela trabalha com vaso, ela sabe disso. Depois, você tem que ter a quantidade certa de água, para que ela não fique molegada, você está entendendo? Você vai colocando tudo aos poucos e as nossas mãos vai dando forma, você entende? Então, o que Deus queria dizer com aquilo, que a nossa alma ela é assim, ele vai colocando as mãos e ele vai dando forma, então ele vai permitindo que a gente passe por situações na família, no trabalho, seja onde seja, né? Justamente para que a gente seja essa criança dependente dele. Para que a gente volte a ser o nada, para que a gente volte a ser o Adão inocente, né? Que não se separava de Deus. Então é um trabalho. É por isso que quando a gente tem muito olhar, muito fixo na casca da criatura, né? Por quê? Porque quando a gente olha a casca, a gente acaba olhando o ato humano da criatura, né? E aí a gente não dá essa correspondência que Jesus quer. Então, assim, esse filme ele é bem interessante. Eu indico vocês assistir, que se chama Amor Incondicional. Tanto é que ela vai embora, ela vive lá com outros e Deus manda que ele vá buscar ela é vendida como escrava. E tudo para que ele explique o amor dele por nós, você entende? Toda aquela situação dele, que ele foi vivendo na vida, foi Deus falando, olha, é assim que eu amo vocês. Eu pego vocês sujos, mas eu dou reinos por vocês. E o profeta Isaías, ele fala isso. Que Deus, ele troca reinos. Ele troca reinos por cada um de nós. Então, a partir do momento que a gente toma posse disso, como Deus troca reinos por mim, por toda a família humana, então eu vou corresponder por eles. Eu vou corresponder como Jesus fez. Agora nós damos a Jesus. E quando a gente escuta, não é para a gente se envaidecer, tipo isso, porque é por todos. Quando Jesus fala, eu troco reinos por ti, é por todos. É por toda a família humana. Né? Então imagina a gente saber que uma pessoa que chegou para mim e falou assim, eu estava vivendo um negócio e a pessoa chegou e falou assim, Cíntia, deixa eu falar uma coisa para você. Você é a menina dos olhos de Deus. Então não se preocupa. Não se preocupa. Você é a menina dos olhos de Deus. E por você ser a menina dos olhos de Deus, é por isso que ele te preserva tanto. De coisas que você quer, de coisas que às vezes você julga que é bom para você e que não é. Porque às vezes a gente pensa até que é da divina vontade. Você está entendendo? Às vezes a gente confunde. A gente pensa que é a divina vontade. Que a divina vontade está nos dando algo. Mas a divina vontade, quando ela nos dá algo, quando ela quer que faça algo, não se tem obstáculos. As coisas elas fluem naturalmente. Quando tem obstáculo, é porque não era aquilo que Deus quer. Não é aquilo que a divina vontade quer. Né? Então, viver isso, e eu passei a olhar para as pessoas e passei a também ver as criaturas como meninas e meninos dos olhos de Deus. Vocês entendem? Meninas e meninos dos olhos de Deus, independente de suas vidas. Você entende? Então, isso é muito profundo, né? A gente ter essa dimensão, como ele fala nessa leitura. Ah, se eles soubessem o que eu estou preparando para eles. Só que aí a gente mira nos castigos. Não, Jesus quer castigar, mas ele quer castigar por nossa culpa. Você está entendendo? Nós procuramos o castigo.
Porque nós somos filhos desobedientes. Então, nós procuramos o castigo. O que é que está acontecendo que hoje está tendo vulcão? É a correspondência da natureza. E nesse texto fala claramente, vulcões, entendeu? Por quê? É a correspondência da natureza que agora já não reconhece o homem como criador. Não reconhece mais o homem como possuidor dos vulcões. Os peixes, eles não reconhecem mais a nós como criadores com Deus, né? Então, hoje, eles nos atacam. Por quê? Porque ele não encontra a essência de Deus em nós, né? Quando nós falamos de imagem e semelhança de Deus, né? Que é a imagem e semelhança de Deus? Jesus nos fez a imagem e semelhança dele. Agora, imagine assim, se eu miro para Jesus, eu olho para Jesus, que eu estou tão focada no espanhol que eu misturo as palavras. Eu olho para Jesus e digo, como que eu posso ser a imagem e semelhança de Deus se Jesus é tan. E eu sou tan. Você entende? Então, como que eu vou ver isso, né? Como que eu vou ver essa imagem e semelhança de Deus? E saber que tudo isso Deus criou para mim. Jesus veio, Adão perdeu. Jesus veio, refez, deu de volta para mim. Agora, o que é que eu estou fazendo? Vocês entendem? O que é que eu estou fazendo com o que ele me deu? O que é que eu estou fazendo com o meu corpo que ele me deu? O que é que eu estou fazendo com a minha alma? Né? O que é que eu estou fazendo com ela? E como que eu posso corresponder a Jesus por tudo? Agora, não é mais querer nada de Jesus, é só dar. Tomar das criaturas e dar. Senhor, olha, elas não te dão, não importa, mas eu te dou. Eu te dou. Imagina se Jesus dissesse para o pai, olha pai, esse aqui não quer te dar, então eu também não dou por eles. Entende? Esse aqui não te conhece, né? Mas Jesus, ele quer que nós nos demos, que nós cada dia tomemos essas criaturas, façamos nossas, tomemos os atributos de Jesus, não com o nosso amor. Ele não quer que a gente ame com o nosso amor. Ele quer que a gente ame com o amor dele. Ele quer que a gente fale com a palavra dele. Ele quer que a gente caminhe com os passos dele. Ele quer que a gente olhe com os olhos dele. É assim que ele quer que a gente viva, né, agora, né? Olhando com os olhos dele, caminhando com os passos dele, amando, abraçando. Quando eu estou abraçando uma pessoa, é Jesus quem está abraçando ela. E é o próprio Jesus que está me abraçando. Entende? Então, se é um mendigo na rua que me abraça, é Jesus me abraçando e eu abraçando esse Jesus. Você entende? E com esse amor de Jesus, com esse amor dele, com o próprio amor dele. Então, por isso que ele fala da era de amor. Ai, se os homens soubessem o que eu estou preparando para eles. Deus não está preparando o castigo. Nós é que estamos procurando o castigo. E por amor a nós, como você bem colocou, foi uma de vocês, mas eu creio que tenha sido você ou a Renata, é muito difícil a gente castigar um filho. O que vocês acham? Que dói mais a gente ou dói mais nele? Entende? Dói muito mais nele. Porque ele não nos criou para isso. Ele não veio, não desceu, não trouxe tudo que ele trouxe para nós para nos castigar. Não, ele trouxe por amor a nós. Ele trouxe para que a gente correspondesse a ele. Perdão, gente, é porque, nossa, é uma coisa assim tão grande que, eu acho que nenhum ser humano, assim, vamos dizer assim, merece um amor tão grande assim que não seja divino. Você entende? Que não seja o nosso amor divino ao ser humano que também é divino. Entende? Corresponder em forma divina. Corresponder às criaturas em forma divina. Porque o nosso amor ele é tão piquitico.
ele é tão limitado, ele é tão acondicionado. Às vezes o nosso amor ele é condicionado àquilo que o outro pode nos dar, né? E o amor de Jesus não. O amor de Jesus ele é incondicional. Isso não quer dizer que eu não tenho que mudar de vida, entende? Não, mas ele me ama assim. Sabe, às vezes quando a pessoa chega e conversa alguma coisa comigo, eu falo assim, olha, Jesus me ama assim. E por ele me amar assim, eu me amo com o próprio amor de Jesus. Com o próprio amor dele que eu tenho dentro de mim. E eu dou às criaturas. Porque a gente tem que... Quando Jesus fala, Deus fala, né? Sacou de si. O que é sacar? Você já procurou no dicionário o que é sacar? Vou deixar a tarefa para casa. Procurem no dicionário a palavra sacar. O que é sacar? E a semana que vem a gente vai falar sobre isso. Entendeu? Porque nós precisamos entender primeiro o que é o sentido da palavra. Quando Deus quis dizer sacar, o que ele quis dizer? Que eu até fiz isso no primeiro encontro que a gente teve. Entende? O que é sacar? Porque quando ele fala que criou o homem, ele sacou de si, né? De onde? Do adiantra? Do adiestra? De onde? Vocês recordam que o Paris explicou isso? Adiantra, adiestra. Então, como que Deus sacou isso? Né? Ele sacou do adiantra ou ele sacou do adiestra? Entende? Só para deixar essas reflexõezinhas para a gente meditar, para a gente ruminar. Vera, já abriu seu microfone? Abra aí para concluir, para a gente terminar. Não, Cíntia, já foi tudo graças à divina vontade, né? Falado. Aí, qualquer outra reflexão eu dou lá no grupo, viu? Ok, Dia da tarde, tá bom? ok. Deus abençoe, no dia Deus querer. abençoe. Boa noite para todas. E até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite. Um Noite. abraço. Um abraço.